Cumprimentos, irmãos, capazes do Senhor. Amém. É motivo de muita alegria estar aqui juntamente com a IAP de Oswaldo Cruz. E espero que Deus nos direcione nesse momento tão importante que é a palavra de Deus ser ministrada, né? Sem mais delongas, eu convido os irmãos que puderem abrir as vossas Bíblias na carta de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, verso 1. É um texto que eu gosto bastante e que julgo ser muito importante para a igreja e para nós. Romanos 5, verso 1. Amém? O texto diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Amém. Senhor Deus, nós estamos aqui juntos com o intuito de que o Teu nome seja exaltado e a Tua palavra seja ministrada. Senhor, eu sou falho em diversas áreas, mas eu peço que aqui o Senhor possa me capacitar com o Teu Espírito Santo, para que a Tua igreja seja alcançada e seja edificada pela Tua palavra. Senhor, que eu não diga palavras que venham do meu próprio coração, mas que essas palavras que forem aqui ditas, sejam ditas diante e por intermédio do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, usa-me como um vaso de barro, que em si mesmo não possui valor, mas há algo dentro que eu sei que é valioso, que é o Seu Evangelho, Senhor. Então usa-me conforme a Tua graça e misericórdia. Eu sou completamente dependente de Ti, Pai. Se fosse por merecimento ou algo parecido, eu nunca estaria aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós estamos diante do que eu julgo uma das cartas mais importantes para os cristãos, para o cristianismo. Nós estamos diante da carta aos Romanos. É a carta que mais nos mostra com detalhes o Evangelho. Se você deseja ver o Evangelho nas suas características mais profundas, leia Romanos. Se você deseja ver como o Evangelho é, da sua raiz até o seu topo, leia Romanos. Romanos tira as nossas dúvidas a respeito do que é o Evangelho. Paulo se preocupa em anunciar e empregar esse verdadeiro Evangelho. Aquele Evangelho que nos motiva e que nos leva a viver uma vida diferente, uma vida nova. Por isso que Romanos é tão importante para nós hoje, como foi importante para muitos homens na antiguidade. Por exemplo, Martinho Lutero, ao ler Romanos 1,17, ele tem os seus olhos abertos. Ele era aquele homem que se condenava, era aquele homem que se martirizava a respeito dos seus próprios pecados. Ele já não sabia mais o que fazer para ser perdoado, porque toda vez que ele se confessava perante um sacerdote, ele lembrava de outro pecado e voltava para confessar de novo. E depois que ele saía, ele voltava de novo para se confessar. E assim, ele já não aguentava mais essa vida. Mas quando Martinho Lutero se depara com Romanos 1,17, que diz que o justo viverá pela fé, aí ele tem o seu coração atingido pela palavra. E ele já vê que aquela espécie de confissão sacerdotal já não era mais exigida. Ele sabia que pela fé, pelo confiar em Jesus Cristo, ele era perdoado. Isso mudou a mente dele. E o cenário aqui que nós encontramos em Romanos 5, para alguns, se trata do clímax, do ponto central, do argumento central de Paulo. Aqui é onde Paulo faz, como eu posso dizer, o seu argumento-chave.
Se você olhar para Romanos, tendo também Romanos 5 em mente, você entenderá que a reconciliação, que o ato de Deus se reconciliar conosco, homens, mulheres, pecadores, se trata do tema central de Romanos. E eu acho muito bonito, porque o contexto que Paulo escreve essa carta também é importante para nós. Nós precisamos olhar para o contexto. Paulo escreve essa carta não somente para judeus, mas ele escreve para gentios também. Gentios é o que nós somos. Nós não somos judeus, nós somos gentios. E Paulo escreve tanto para judeus quanto para gentios. Então, há vários motivos do porquê Paulo escreveu essa carta. Então, eu prefiro acreditar que Paulo escreveu por vários motivos. Ele desejava ir para a Espanha, e nós olhamos para a carta, ele expressa esse desejo por ajuda, um missionário pedindo ajuda para a igreja, para que ele possa ir em um terreno onde o evangelho não tinha chegado. Paulo também deseja resolver um conflito que havia ali entre os romanos, ou entre os judeus e os gentios, porque sabemos que muitas vezes os judeus exigiam coisas aos gentios que já não eram mais necessárias. E Paulo escreve também com isso em mente, preocupado com isso. Dentre outros motivos que eu não irei prolongar aqui, mas adentrar já ao texto, né? Paulo ele começa dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados. Parece ser um grito de Paulo. Paulo parece estar gritando para os seus ouvintes: vocês estão justificados. Nós estamos justificados. Parece ser um grito que brota da alma de Paulo. Paulo parece dizer isso com toda a alegria que há nele, porque ele sabe que antes ele vivia como um condenado. Se ele está dizendo que nós fomos justificados, é porque outrora nós estávamos endividados. Nós possuímos uma dívida. E este grito de Paulo, ele é tão verdadeiro e tão genuíno, porque ele sabe que a dívida dele era uma dívida gigantesca, era uma dívida com Deus. Não se tratava apenas de uma dívida com o imperador, com o senhor da época. Não se tratava com uma dívida, talvez com um amigo ou com outro mestre da época. Paulo sabia que esta dívida a qual ele está falando era uma dívida com Deus. E uma dívida com Deus, Paulo e nenhum de nós seríamos capazes de pagar. Por isso que quando Paulo entende o que Jesus fez por ele entende que a dívida que está sendo paga é uma dívida que ele nunca conseguiria pagar. Por isso que o grito de Paulo é tão verdadeiro. Justificados. Ele está falando para pessoas que estavam endividadas, mas agora estavam em um estado diferente. Então Paulo, ele nos começa ensinando uma verdade importante. E ao decorrer nós veremos também outras verdades importantes. Porque Paulo está dizendo que essa justificação e essa dívida era algo que estava inculcado no homem. Era algo que o homem já nascia debaixo dela. Então nós já nascemos debaixo dessa dívida. Mas Paulo está falando que agora nós fomos justificados. E essa justificação, ela se dá por meio da fé. Não se trata de rituais. Não se trata de cortes. Não se trata de sacrifícios de novilhos, como antigamente. Não. Se trata da fé. E a fé é algo simples. É algo do coração. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. O pecado de Adão nos alcançou de tal forma, de Adão e Eva, que nós entramos em um conflito com o próprio Deus. Paulo vai dizer na carta de Romanos que nós éramos inimigos de Deus. Inimigos. Nós estávamos debaixo da ira. Mas agora ele está dizendo que nós fomos justificados. E isso se deu por meio da fé. Então a primeira verdade que nós temos que entender, que esta dívida que nós herdamos, ela é paga por meio da fé em Jesus Cristo. É por meio da fé que a nossa dívida eterna com Deus ela é paga. E agora nós podemos estar diante de Deus como justos, como lavados, como remidos, totalmente purificados. Isso nos traz tranquilidade,
nos traz esperança, nos traz a capacidade de estar aqui na igreja, se ajoelhar diante de Deus em total mérito, mas mérito por meio de Cristo, por meio da justiça dele. Nós estamos aqui por meio daquilo que Cristo fez. Então essa reconciliação, que muitos ainda não provaram, e que cabe a nós como igreja anunciarmos essa suprema reconciliação, este ato de Deus se reconciliar com o ser humano, de fazer as pazes. Olha só que incrível. Nós temos às vezes conceitos de paz humanos. Talvez o filho que brigou com o seu irmão e a mãe vai lá e faz que eles se reconciliem. Olha, você precisa perdoar seu irmão, e lá há o perdão. Às vezes um marido que briga por esposa e não consegue ficar muito tempo longe, então vai lá e se perdoa, fez as pazes. Mas aqui Paulo está falando de uma paz que diz respeito à eternidade. É a paz com Deus. Por isso que isso ganha um peso diferente. É um peso especial. Então a segunda verdade que eu gostaria de enfatizar é que a reconciliação, ela é fruto deste Deus amoroso, deste Deus fiel. É como se Paulo estivesse anunciando o quanto Deus nos ama, o quanto esse Deus é gracioso e por desejar nos salvar. Ele deseja enviar seu único filho para que ele morresse por pecadores como nós. É difícil entender este amor. É difícil compreender somente com a razão o quanto esse amor é profundo. O Filho de Deus, o próprio Deus, descer à terra para enfrentar um madeiro, para caminhar e nos ensinar verdades a respeito do reino. É amor, não tem outra explicação. Não é o que o mundo diz a respeito de Jesus que importa, mas é o que Deus disse a respeito do próprio Cristo que importa. O que Cristo fez foi um ato de amor, um ato de fidelidade. Então, quando Cristo se entrega na cruz por cada um de nós, é como se a fidelidade de Deus estivesse sendo exposta. Ele está sendo fiel àquela promessa que ele fez para Abrão, de que Abrão seria pai de multidões, que as gerações de Abrão seriam incontáveis como areias e estrelas. Então, quando Cristo vem e enfrenta a cruz, quando Ele morre para justificar cada um de nós, isso é fruto da graça, é fruto da fidelidade de Deus. Deus está sendo fiel, Deus foi fiel e continuará sendo fiel. Nós servimos um Deus fiel, nós servimos um Deus que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, não muda. É algo dele, Ele é a própria fidelidade. Nele não há erro, nele não há sujeira, não há pecado. Por isso que é um privilégio nós estarmos aqui servindo um Deus desse, adorando um Deus desse, proclamando um Deus desse. Então a primeira verdade é que essa reconciliação se dá por meio da fé. E a segunda é que essa reconciliação é fruto do amor e da fidelidade de Deus. Nós servimos um Deus que é amoroso e que é fiel. Ele é fiel a Ele. Glória a Deus. A terceira verdade que eu gostaria de enfatizar do verso 2, que diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A reconciliação se deu por meio de Jesus. Não haveria outro método, não haveria outro meio de Deus nos salvar. Não haveria, não existia, por mais santo que fosse, um homem capaz de morrer por nós. Não haveria. Ele poderia pegar homens, fariseus, qualquer líder religioso da sua época, por mais moralmente bom que fosse, eles não seriam capazes de morrer por nós, porque eles nasceram em pecado, eles estavam manchados também pelo pecado. Somente Jesus poderia morrer por nós, porque Ele era isento do pecado, Ele era imaculado e continua sendo. E Ele decide voluntariamente. É por meio de Jesus que nós alcançamos essa paz com Deus.
esta realidade de estar diante de Deus tranquilo, com o coração sossegado e não com medo, e não aflito, mas com um coração em paz, um coração daquele que sabe que foi justificado, que sabe que foi purificado, limpo, transformado. Nós fomos, queridos, transformados por essa graça. Essa graça nos alcançou quando estávamos perdidos, quando estávamos sem esperança, e Ele nos deu nova esperança. Então é por meio de Cristo, igreja, que nós possuímos essa paz com Deus, com o nosso Pai, com Deus a qual nós adoramos. Então que a gente possa descansar nessa verdade, descansar nesta realidade de Jesus. Nós estamos em Cristo. Nós já não estamos mais em Adão, mas nós estamos no Filho de Deus, Jesus Cristo. E por isso nós podemos ficar em paz. Mas essa paz não pode nos trazer tranquilidade perante a perdição do mundo que nós vemos. Essa paz com Deus deve nos levar a uma inquietação perante a destruição e a imoralidade que o mundo vive. Há tantos jovens que estão perdidos, há tantos senhores que estão perdidos, senhoras, adultos. Muitas pessoas que não conheceram essa paz, que não conheceram este ato glorioso de Deus por nós. E nós, como igreja, precisamos mostrar isso. Nós temos uma paz interior, mas nós devemos ficar inquietos neste mundo. Levar o Evangelho, levar a reconciliação para aquele vizinho, para aquela vizinha, para aquele amigo, para aquele patrão. Nós precisamos. Isso deve nos causar uma inquietação. Saber que o mundo está condenado. Saber que o mundo está perdido. A quarta e última verdade que eu gostaria de enfatizar, do verso 3 e 4, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência perseverança, e a experiência esperança. Como eu disse outra hora, Paulo começa a juntar diversas palavras aqui. Paulo começa a argumentar de uma forma triunfal. Paulo começa a argumentar de uma forma que somente uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo poderia falar. Paulo aqui nos mostra uma realidade que eu guardo com muito afeto no meu coração. É algo que deve nos fazer se recordar todo dia deste novo sentido que ganhamos em Cristo. Paulo diz no versículo 2 que ele se gloria na glória de Deus. Então a esperança dele também está naquele dia que ele se deleitará no caráter de Deus, na presença real de Deus no céu, na terra transformada. Mas ele diz que não é somente nisso que nos gloriamos. Ele diz que, como cristão, ele também se gloria na tribulação. A quarta verdade, então, é que essa reconciliação, ela nos dá um sentido para a vida. Ela nos dá um sentido diante das situações que acontecem aqui na terra. É um sentido. Você não está caminhando em vão, você está caminhando com um propósito. É isso que Paulo está argumentando. Ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. O que Paulo está dizendo é que em Cristo, entendendo aquilo que Cristo fez, até mesmo as tribulações ganham sentido. Até mesmo as situações difíceis ganham novos ares. Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo isso, que quando ele está em Cristo, até mesmo a tribulação consegue ser superada, consegue ser vivida. É por isso que muitas vezes nos assusta quando nos deparamos com irmãos que enfrentam o sofrimento com garra e com esperança. Isso é típico de quem foi reconciliado. Isso é típico de quem está em Cristo Jesus. E ele diz que na tribulação é produzido algo em nós. É produzido uma característica digna de um cristão, digna de um discípulo de Jesus. É a característica de permanecer no caminho dele. A característica de não desistir, de não abrir mão, de não soltar a mão do arado. É de continuar.
de continuar quando as coisas parecem não estar caminhando, continuar quando as coisas parecem não estar dando certo, continuar quando a família está caminhando por caminhos que você desejou que ela não caminhasse, quando o filho está caminhando por caminhos obscuros que você nunca sonhou que ele caminharia. É essa característica que Paulo está falando, a característica de permanecer quando as coisas em volta parecem estar desmoronando. E ele diz que essa perseverança, quando ela é produzida, quando ela é criada, você experimenta, é também produzida a experiência, você experimenta outra face de Deus. Você experimenta uma face que há muito tempo você não conhecia. É a face de um Deus que muitas vezes permite o sofrimento. Ele não envia o sofrimento, mas Ele permite esse sofrimento. E você experimenta um Deus que caminha dentro da fornalha. É um Deus que não está olhando de fora da fornalha, mas é um Deus que caminha com você dentro da fornalha. Não é um Deus que está na praia, mas é um Deus que está no barco em meio às tempestades. Então é uma experiência que é produzida através do fato de você permanecer. Quando a pessoa sai, ela não se gloria na tribulação e nem muito menos tem perseverança, permanência, porque ela saiu. Mas quando ela permanece, ela experimenta algo de Deus, algo diferente, algo distinto, algo que só experimentamos por meio do sofrimento. E para mim aqui Paulo conclui de uma forma maestral, de uma forma incrível. Paulo diz que essa experiência que você adquire nesse momento difícil, através dela é produzido o que Paulo chama de esperança. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que o sentido que Paulo fala aqui, esperança, é o próprio sentido da vida. É o que fazia Paulo caminhar. Então ele experimentava uma face, uma realidade diferente de Deus, e isso fazia ou queimava cada vez mais no coração de Paulo o sentido da vida. Diante daquilo tudo que Paulo enfrentava, ele olhava e falava: é isso, esse é o sentido da minha vida. O sentido da minha vida é permanecer quando as coisas parecem estar caindo, é permanecer quando as coisas parecem não dar certo, é permanecer nele, porque eu sei quem ele é, porque eu experimentei algo diferente. Paulo está falando dessa esperança. Paulo está falando de uma esperança daqui da terra também. Primeiro ele fala da esperança da glória de Deus, mas ele fala de uma esperança que nos faz caminhar de cabeça erguida nesta terra. Uma esperança que nos faz caminhar, que faz as coisas do cotidiano terem sentido. As nossas amizades terem sentido. Os nossos bate-papos terem sentido. Aquele churrasco que muitas vezes marcamos com a família ou com os amigos terem sentido, não ser apenas um churrasco. Aquela dívida paga ter sentido. Aquele trabalho ao qual tanto nos afadigamos ter sentido. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando que a experiência, o conhecer de Deus produz essa esperança em nós. Produz passos com sentidos. Então, se estamos aqui é porque nós entendemos isso. Nós entendemos que em Cristo nós ganhamos sentido. Nós ganhamos propósitos. E não somente propósito para pessoas novas, pessoas de idades, não é para todas as pessoas. Todas as pessoas ganharam propósitos em Cristo. Hoje nós podemos caminhar em rumo ao céu, peregrinando nessa terra, mas com os olhos naquilo que é eterno. Amém. Então que a gente possa descansar nessas verdades de Deus, na verdade de que Deus se reconciliou conosco, que essa reconciliação se dá por meio da fé, essa reconciliação é fruto do amor e da fidelidade de Deus, essa reconciliação se deu por meio da morte de Jesus Cristo, e essa reconciliação, por fim, nos deu sentido de vida, nos deu sentido de estar aqui. Então que a gente possa guardar isso no nosso coração, que Deus, por seu infinito amor, desejou se reconciliar conosco. Hoje nós somos amados como sempre fomos por Ele. Hoje estamos em paz com Ele. Hoje podemos ser chamados de filhos, filhos amados. Então que essa palavra possa ficar guardada no nosso coração. Eu convido a igreja que puder se levantar, que a gente estará orando a Deus
e agradecendo por esse momento Obrigado, meu Deus. Obrigado. que Deus nos proporcionou. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Senhor Deus, graças nós te damos por essa suprema reconciliação, Senhor. E ouvir, meu Deus, essa palavra. Graças nós te damos pela morte do seu Filho. Foi justificado pela pena que temos passado com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor. Temos entrado a esta graça. Graças nós te damos, Pai, pela tua morte. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Graças nós te damos, Pai. O Senhor desejou pela tua graça e fidelidade nos salvar, nos purificar. Hoje nós temos paz com o Senhor. É fruto do amor. Hoje podemos estar diante de ti sem medo, Fruto do amor. Graças sem aflição, Senhor. Sabemos que isso é de graça. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta salvação. Obrigado por ter nos alcançado. Obrigado por ter salvado a tua igreja. Obrigado por ter nos dado sentido de vida. Até que o Senhor tem, meu Deus, feito algo. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Meu Deus, vai O Senhor nos salvou. O Senhor nos libertou. vai tirando. O Senhor nos deu um sentido. Meu Deus, manifesta o teu poder. Senhor. Os nossos passos e a nossa vida agora possuem um propósito. Meu Deus, Senhor, eu agradeço por essa oportunidade de ter ministrado a tua palavra. Eu sei que é fruto da sua graça e misericórdia. cada dia mais se prepara. Eu peço que o Senhor possa continuar me usando segundo a tua misericórdia e graça. Você está Sem ti eu nada sou. pastor de um Em nome do Senhor Jesus, cuide de mim, Pai, para que eu também sinta a paz dessa reconciliação, e não só por ele, a paz de estar que se encontra, meu Deus, naquele justo diante do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, obrigado, Pai. Amém, Senhor. Amém, Deus.